Ok? Todo mundo aí na página 14. Sim. Sim. Vamos lá, tia. Muito bem. Só para a gente relembrar então ainda, porque a gente ainda está concluindo essas atividades aí sobre o modo indicativo, o futuro do presente e o futuro do pretérito do modo indicativo, tá? E aí, essas atividades ainda estão relacionadas ao texto que diz que a Antártica é um local destinado à ciência e paz. E nós vimos aí que o futuro do presente do indicativo indica um fato que ainda acontecerá, né? Viajarei com os meus amigos. É uma coisa que ainda vai acontecer. O futuro do pretérito indica um fato futuro que pode vir a acontecer, não se tem certeza. Por exemplo, viajaria com meus amigos se o tempo estivesse bom, ok? E aí, a última atividade que a gente fez foi essa número 5 da página 14, que nós colocamos todos os verbos aí, né, no futuro do presente do modo indicativo. Nós colocamos, então, que equipamentos os cientistas levarão para a Antártica? Nós compraremos roupas especiais para usar na Antártica? As crianças viajarão para a casa dos avós. Eu trabalharei para realizar meu sonho de conhecer a Antártica. Giovana e eu gostaremos de conhecer o Polo Norte. Não poderei mais emprestar meus livros sobre a Antártica. Agora, a próxima questão, a número 6, é muito fácil. Ela pede para a gente fazer o seguinte: observe o exemplo aí, ó. Leia as frases e responda as perguntas conforme o exemplo. As crianças iriam à Antártica se tivessem dinheiro. Então, tem uma condição aí para elas irem para a Antártica. Ó. Qual é a condição para as crianças irem à Antártica? Terem dinheiro. Ó, elas iriam à Antártica se tivessem dinheiro. Então, a condição para elas irem é elas terem dinheiro. Então, vamos seguir o exemplo aí e responder a letra A, B e C. Letra A. Nós vamos corrigir, na verdade, né? Letra A. Os cientistas voariam à Antártica se fossem convidados. Qual é a condição para eles voarem à Antártica? Se eles forem convidados. Então, a condição é serem convidados, né? Isso aí. Letra B. Os turistas gostariam de ir à Antártica caso a passagem fosse barata. Qual é a condição para os turistas irem à Antártica? A temperatura não estivesse tão baixa. Não, letra B. Estou na letra B, Riel. Letra Pode B. falar, teve alguém aí que falou. Foi o Morelinho, serem convidados. Não, a gente está na letra B. Ó, os turistas gostariam de ir à Antártica caso a passagem fosse barata. Qual é a condição para os turistas irem à Antártica? Tem que ter o quê? Calma aí. Se a passagem fosse barata. Isso, então a condição aí é passagem barata. Falei. Letra C. Se a temperatura não estivesse tão baixa, Fabiana visitaria esse continente. Qual é a condição para Fabiana visitar esse continente? Se o negócio fosse barato. Não, a gente agora está na letra C. Se a temperatura não fosse tão baixa. Isso, a temperatura então não estar baixa, né? Então, vocês perceberam aí, gente, ó. Olha só. Os cientistas voariam, os turistas gostariam, Fabiana visitaria. Aí o verbo já está o quê? No futuro do pretérito. É uma coisa, é um fato que pode vir a acontecer. Se vocês perceberam aí, geralmente, nem sempre, mas geralmente vem uma condição, né, para que isso aconteça, quando a gente conjuga nesse verbo. Ok? Podemos seguir? Não.
Por mim, pode, tia. Ok. Eu, Mariana. Todo mundo? Pronto. Pode, tia. Vamos lá. Na próxima página, questão 7. Organize uma lista de coisas que você gostaria de fazer no próximo sábado, se estiver em casa. Use os verbos em destaque no futuro do pretérito. Olha só, gente. Olha só, por exemplo, tem um exemplo aí de gostar, do verbo gostar. No futuro do pretérito, um fato que no futuro que pode acontecer, mas que não é certeza. Então, olha só o exemplo, gostar. Eu gostaria de assistir a um show no domingo pela televisão. Futuro do pretérito. Então, olha só, tem gente aí que já fez. Quem já fez, a tia vai ouvir. Quem não fez, vai responder para falar para a gente aí na próxima aula, porque isso aí é uma pergunta bem pessoal. Por exemplo, eu gostaria de assistir a um show no domingo pela televisão. Na letra A, vai ser adorar. Adorar no futuro do pretérito fica como? Eu Adoraria? adoraria. Quem é que fez, então, a frase aí com eu adoraria? Então, pode falar, Riele. Eu adoraria ir ao cinema. Ok, eu adoraria ir ao cinema. Alguém mais fez da letra A? A tia Silvane fez uma aqui também, ó. Eu adoraria um sorvete mesmo com esse tempo frio, né? Alguém, quem não fez vai completar para ler para a tia depois, tá? Letra B, apreciar. Quem fez? Eu, tia. Pode falar. Tá, deixa eu falar primeiro. Eu apreciaria uma obra de arte. Ok, isso aí. Tia, eu. Pode falar. Eu apreciaria ver uma série na Netflix, que é bom demais ficar sentada. Ok. Oi. Pode repetir Oi. Pode falar, Murilinho. Você pode repetir a que eu não ouvi? É pessoal, você vai elaborar a sua frase, tá? Depois você vê, Murilinho. Você vai seguir o exemplo aí, você vai colocar no futuro do pretérito. Então, adorar, você vai colocar eu adoraria e vai falar o que você adoraria, tá bom? Letra C, vamos ver quem acertou essa. Como é o verbo querer no futuro do pretérito? Queria. Não é queria, é no pretérito imperfeito. Querer, tia. Não, querer não, querer Quero. Quero é presente. Ah. Gente, essa aí é pouco usada mesmo. É eu quereria, tá? Não está errado. Eu quereria. Então, por exemplo, por exemplo, se eu pudesse querer alguma coisa, eu quereria falar com você. É pouco usado, mas está correto. É eu quereria, tá bom? Muito pouco usado, porque eu nunca ouvi falar dessa palavra. Volta com esse quereria. Fala, Ieli. Eu quereria viajar aos domingos. Ok. Vamos seguir então, tá? Depois vocês falem para mim aí quais foram as frases que Depois eu conserto. Então vamos lá, gente. Agora olha o que nós vamos fazer. Antes da gente começar a enumerar aí, a relacionar os tempos verbais, vamos relembrar aí. Nós vamos colocar letra A para a frase que tiver um verbo que está conjugado no futuro do presente. Letra B, no futuro do pretérito. E letra C, se estiver em outro tempo verbal. Nós vamos relembrar aí os tempos verbais que nós vimos aí, os últimos que nós vimos aí do modo indicativo. Pretérito perfeito, quando é uma ação acabada. Eu viajei no Natal. Pretérito perfeito, uma ação acabada. Pretérito imperfeito, quando dá a entender que é uma ação não acabada ou uma ação que se repetia no passado. Eu viajava no Natal. Então, ó, pretérito perfeito, eu viajei no Natal. Pretérito imperfeito, eu viajava no Natal. Futuro do presente, que a gente está vendo essa semana. Eu viajarei no Natal, uma coisa que ainda vai acontecer. Futuro do pretérito,
Eu viajaria no Natal. Uma coisa que você não tem certeza se ainda vai acontecer. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ler a frase. Se ela estiver no futuro, o verbo estiver no futuro do presente, nós vamos colocar A. Se estiver no futuro do pretérito, B. Se estiver em outro tempo verbal, ou seja, se estiver no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no presente, aí nós vamos colocar letra C, tá bom? Então vamos lá, começando aí a primeira. Antigamente eu viajava nas férias. Esse viajava aí, ele está no futuro do presente, futuro do pretérito ou outro tempo verbal? Eu acho que é outro tempo verbal, né? Ele está em outro tempo verbal, porque ele está no pretérito imperfeito, ó, dá a entender que é uma coisa que se repetia. Eu viajava nas férias, dá a entender assim, eu sempre viajava nas férias, né? Uma coisa que se repetia. Então, Mas letra eu viajei mais. vamos lá. Ontem eu viajei. Pretérito. Você viajou mesmo? O futuro do pretérito seria eu viajarei. É porque... Não, desculpa. Futuro do pretérito, desculpa. O futuro do pretérito seria eu viajaria. É porque eu não tenho certeza. Aí eles deram certeza, ó. Eu viajei. Ontem eu viajei. Foi uma ação que aconteceu. É outro tempo verbal, isso mesmo. Tá no pretérito perfeito aí. Então é letra C de novo. Perfeitinho. Eu viajarei no final do ano. Futuro do pretérito? Futuro do pretérito é eu viajaria. É. Eu viajarei é uma coisa que ainda vai. Isso, é um futuro do presente, é uma coisa que ainda vai acontecer. Próximo, eu viajaria de navio. Futuro do pretérito. Isso. Estão pegando jeito. Próximo, eles viajariam de ônibus se pudessem levar o cachorro. Presente? Eles viajariam se pudessem levar o cachorro. Futuro do pretérito, tia, de novo. Isso, letra B de novo. Indicação que talvez pode acontecer, né? Tu viajas sempre nos feriados. Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Está em qual tempo aí? Presente. Tia, outro tempo verbal? Isso aí, está no presente. Então, a letra C, outro tempo verbal, isso aí. Eu levarei meus pais em minha viagem de formatura. Eu levarei. Não, futuro do presente? Isso. Eu ainda vou levar, ainda não aconteceu. É uma coisa que vai acontecer. Minha irmã preparará sanduíches para a viagem. Futuro do presente, não? Isso. Ela ainda vai preparar os sanduíches. Ela nem fez ainda. Pois é. Meus primos viajarão de avião. Não é viajaram com M no final, é viajarão com A o tio. Ainda vão viajar. O futuro do ainda vão viajar. Isso, futuro do presente. Muito bem. Nossa, eu só levaria roupas de caminhada para a viagem. Futuro do pretérito, tia, porque... Isso. Eu só levaria roupas. É uma coisa que talvez ainda vai acontecer. Nossas tias encomendarão mochilas impermeáveis para a viagem. B de novo. Nossas tias encomendarão mochilas. Isso, futuro do presente. Muito bem. Ô, tia, agora eu viajante falar da 7. Depois, no finalzinho, você me lembra, tá? Que a tia dá um tempinho. Podemos seguir aqui? Então, vamos lá. Sim. Próxima página. Página 16, finalmente. Página 16. Reescreva as frases de acordo com o novo começo proposto. Você vai seguir o modelo aí.
Tu pagarás pelas roupas compradas. Ó, tu pagarás, eu já vi que está aí, ó, no futuro do presente. Tu pagarás pelas roupas compradas. Eu Pagarei pelas roupas compradas. pagarei pelas roupas compradas. Ele Pagarás pelas roupas compradas. ele pagará. ele pagará pelas roupas compradas. Nós Pagaremos. pagaremos pelas roupas compradas. Vocês Pagarão. pagarão pelas roupas compradas. Eles, Elas, não? elas, desculpa, elas ou eles também, pode ser? Eu pagarei, ele pagará, nós pagaremos, vocês pagarão, elas. Não, elas pagam. Não, pagam seria no presente, eu quero no futuro do presente. Segue aí, gente, ó. Eu pagarei, ele pagará, nós pagaremos, vocês pagarão, elas Pagaram. Não. pagaram, está no passado. É quase Pagariam, isso. tia? Não, pagariam está no futuro do pretérito. Olha só. Gente, elas pagarão também. Vocês pagarão, elas pagarão. A mesma coisa aí, tá bom? Então, eu pensei que era diferente. Aham. Opa, tá tudo maiúsculo. Sabe, desaparece. Não, sabe, o tarado. O sábio tarado vai morrer? Não. Gente, lembrando aqui, ó, no vocês e no elas, ó, vocês pagarão com a o tio. Se você colocar AM, vai ficar pagaram, tá? E é outro tempo verbal. Vai, pronto. Ok, acabamos aqui. Não, tia, por favor, espera só mais um pouquinho quando você Não acabar. sei, a tia falou que ela acabou. Vai dar um tempinho. É porque eu tô ainda no nós. Meu priminho ali, bebê, caiu ali no... Não. Sim, mas aí o que que vocês podem fazer aí para a gente conseguir adiantar aqui? Vocês podem anotar aí o tempo verbal, porque pelas roupas compradas vocês só vão repetir o final da frase, né? Ele morreu. Eu vou comer agora. Peraí, eu vou comer meu café. Eu tô fazendo o pastelzinho pra mim comer com minha pirinha. Eu tô fazendo o pastelzinho pra mim comer com minha eizinha. Vamos lá, galerinha? Pronto. Não, Peraí, tia. De novo. Meus amores, vamos combinar o seguinte, olha só. Vocês anotem aí o verbo, o tempo verbal, ó, eu pagarei, ele pagará, nós pagaremos, vocês pagarão, elas pagarão. E aí depois vocês completem pelas roupas compradas, porque é para reescrever a frase, né? Só alterando aí o tempo verbal, tá bom? Senão vai tomar muito tempo, e só não pode esquecer de completar depois as frases, beleza? Vamos para a segunda? Sim. Observem o modelo aí, ó. Tu falarias com minha prima? Eu Falarias com a minha prima. falarias também tem S? Ó, tu falarias com minha prima? Eu falaria. Eu falaria com minha prima, ela Ela falará. não. Eu quero que continue aí no futuro do pretérito. Eu Falará falar. tá no
Eu falarei com minha amiga piranha. Não, falarei não. Ó, tu falarias com minha prima? Eu falaria com minha prima? Ela Ela falaria. falaria também, gente. Ela falaria com minha prima? Nós Falaremos com a minha prima? não. Falaram. Não. Não. Nós falamos com a minha prima. Não, vamos seguir aí o futuro do pretérito. Ó, eu falaria, ela falaria, nós Falaremos. não. Ah, Nós falaríamos. Falaríamos. tia, mas foi o que eu disse. Ó, é como se eu falar, ó, eu falaria, ela falaria, nós falaríamos. Vocês Falarão. não, aí é futuro, gente. Futuro do presente. Eu quero o futuro do pretérito. Vocês Terminar com iam. Vocês falariam com a minha prima? isso, falariam com minha prima. Eles Falariam com a minha prima? isso aí. Então vamos lá. Lembrando que é uma pergunta, tá? Então, em todas elas aí, nós vamos colocar o ponto de interrogação, tá? Ponto de interrogação? E o acento aí em falaremos, tá, galerinha? Tá, galerão. Peraí. Ah, eu já estava aqui olhando. Cadê você, Alexandre? Alexandre, eu vi que Danilo entrou. Bom dia, Danilo. Bom dia, Alexandre. Estava procurando. Fica na casa da minha avó, só que os bebezinhos são muito malvados. Tipo, meu priminho. Galera, vamos fazer aquele mesmo esquema? Vamos? Eu já fiz. Vocês anotem aí. Isso, vocês anotem aí o tempo verbal. Eu falaria, ela falaria, nós falaríamos, vós falariam, eles falariam. E complementem a frase depois. Gente, mas por favor, não pode esquecer de complementar, hein? Eu estou fazendo já, tia. Já fiz. Ótimo. Escrevi Quem já tudo. fez, ótimo. Muita coisa para escrever, né? Tia, deixa pra depois. Quando terminar a aula, a gente termina isso daí, né? Então, Podemos seguir, então? pra mim, sim. Todo mundo pode. Todo mundo? Dá um ok aí na telinha. Vou dar um joinha aqui. Todo mundo, menos eu. Ok, tia. Você dá um Ok, tô olhando aqui. Vai, gente. Aqui, tia. Vou Então vamos lá. Pode colocar. Ok, vamos lá então. Vamos lá, hein? 10. Escreva uma frase relacionada à imagem usando o verbo no tempo indicado. O que essas crianças estão fazendo aí, gente? Isso, elas estão observando aí os pinguins. Na letra A, você vai escrever uma frase com o verbo no futuro do presente do indicativo, tá? Uma coisa que ainda vai acontecer, relacionada à imagem. Então, o que a gente pode colocar aqui? Observarão os pinguins, tia. Observarão?
Sim, os pinguins. Ok, tá correto. Pode colocar aí no seu. As crianças observarão os pinguins. Lembrando que no futuro é aotil, tá? Qual outra coisa que nós podemos colocar? Qual outra frase que nós podemos colocar? Nós iremos observar os pinguins. As aí- crianças irão ver os pinguins. Olha só, vamos analisar bem a imagem. Elas já estão vendo os pinguins, não já? Então a gente pode colocar algo. Elas já estão vendo os pinguins aí na imagem. Crianças, Então, olha só, a gente pode colocar algo nesse sentido assim. Pode falar, Lariane. as crianças vão para ver os pinguins. Tá, mas aí cadê o futuro do presente? Tem que ter um verbo aí no futuro do presente. Igual quando o Riel falou assim, ó, as crianças irão ver. As irão, crianças sim, irão ver os ok. pinguins. Irão está correto. Igual quando a Riel também Irão falou, para as ver os crianças. pinguins. Isso, as crianças observarão os pinguins. Outra coisa, as crianças se lembrarão dos pinguins depois também que saírem de lá, ok? Então, coloquem aí com aotil no final. A frase aí é pessoal. Só tem que cada um vai fazer a sua, só que você tem que lembrar de colocar no futuro do presente. Na letra B, você vai fazer uma frase analisando essa mesma imagem, só que no futuro do pretérito. Por exemplo, se eu falar assim, ó, as crianças gostariam de nadar com os pinguins. Gostariam, futuro do pretérito. Aí vocês vão fazer de vocês nesse sentido aí. Tia, já tenho uma, tia. Pode falar então. As crianças gostariam de tocar nos pinguins. Excelente, as crianças gostariam de tocar nos pinguins. Ótimo. Tem mais pra falar dele? Alguém? Se não for mais ninguém, a gente vai seguir, tá? Essa aí é bem pessoal. Só lembra o quê? Futuro do presente, uma coisa que ainda vai acontecer, uma certeza. Futuro do pretérito, uma coisa que talvez ainda vai acontecer. Então, quando ela falou assim, as crianças gostariam de tocar no pinguins, ok? Quer falar a sua, João? Já acabei. Quer falar, não? Não. Então, vamos seguir, tá, galerinha? Então, pode falar. As crianças gostariam de brincar com os pinguins? Certo. A letra B está correta. Ok? Então, vamos lá. Olha só, a página 17 até a 19, a tia colocou para vocês aí tudo no slide só por quê? Essa página é uma entrevista que foi feita com a Mir Klink, né? E aí, o que você tem que fazer? Aqui na nossa entrevista, tem aquela parte da introdução, né? Que a gente explicou que sempre tem na entrevista, que é a apresentação, que eles falam aqui quem vai ser entrevistado, qual vai ser o assunto. Depois, isso aqui eu acho que vocês já fizeram, porque a tia passou isso aqui para o dia 19. Isso aqui depois só vieram aqui as perguntas da entrevista. Por quê? As respostas estão lá no material de apoio, lá no final do livro. Tia, já fiz e já mandei. E as respostas aqui, para quem não fez ainda, tá? As respostas, elas não estão na ordem. Elas estão embaralhadas aí. Você vai ter que recortar as respostas e colocar aqui. Por exemplo, a primeira pergunta. Você sempre gostou do mar? Tia, Então, você vai ler... tia. Oi, Tia, eu vou ter que recortar e colar? Isso. Você então sempre tá bom. gostou do mar? Aí você vai recortar lá do material de apoio as fichinhas com as respostas e vai ver qual que se encaixa nessa pergunta aí. Então, essas 3 páginas aqui, você vai responder. Quem ainda não mandou para o e-mail da tia, a tia já viu alguns que já mandaram, já corrigiu. Eu mandei. Você vai preencher essas 3 páginas e mandar para o e-mail que a tia pediu lá no planejamento da semana passada, tá bom? Ô tia, eu vou fazer hoje, eu vou pedir pro meu pai te mandar hoje, tá? Que ele veio e te manda, tá bom? Ótimo. Agora, olha só, gente. Então, vamos lá para a página 20. Essa página 20... Hoje não vai dar, tia, pra fazer, tia, porque hoje é aniversário da minha prima.
Ontem Tá, também mas foi. a tia deu um prazo aí, tá? Tá, João? A tia deu um prazo para vocês fazerem aí. Olha só, gente. Essa página 20, ela vai falar sobre coesão. Quando a gente fala de coesão no texto, a tia já explicou para vocês que é aquela ligação, é o que tem lógica, é o que faz sentido, né? Que tem conexão. Então, a gente vai relembrar aí de alguns pronomes, né? Quando a gente fala dos pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. E a gente vai ver aí que os pronomes, às vezes, eles substituem algumas palavrinhas do texto e eles têm a função aí de fazer essa ligação para o texto não ficar muito repetitivo, tá? Então, vamos lá. Olha só, essa primeira parte aqui pede para a gente reler um trecho. Esse trecho é exatamente dessa entrevista que vocês fizeram aí, que vão recortar e colar. Essa primeira, vocês estão vendo aqui Amir, por quê? É onde ele deu a resposta dele. A pergunta aí, para essa resposta aí, eu vou até anotar qual era a pergunta aqui, para a gente conseguir entender melhor. A pergunta que foi feita antes dele dar essa resposta aí foi a seguinte, ó. Você fez amizade com os bichos também? Eu não. Eu senti, eu tenho uma gatinha. Ótimo, tá. Aí, olha só, gente. Esse trecho aí, lá na nossa entrevista, estava assim, ó. A pergunta do entrevistador: você fez amizade com bichos também? E a Mi respondeu: não tem como não ficar amigo deles. Você observa e aprende com eles. As aves avisam quando vai ter tempestade. As focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. Então, olha só. As palavras deles e eles estão destacadas aí. Ó, se vocês observarem aqui, ó, não tem como não ficar amigo deles. Ai, que linda, João! Não tem como não ficar amigo deles. O deles está destacado. Você observa e aprende com eles. O eles está destacado. A palavra deles e eles referem-se a quê? Os animais, tia. Isso, no caso aí, como aos animais. Aí, como a pergunta foi sobre bichos, então a gente vai colocar aqui aos bichos, né? Igual tá ali na pergunta. Olha Tia, mas só, eu gente, posso colocar os animais, tia? pode. Olha Porque só, bichos e animais significam a mesma quando coisa. ela perguntou assim, quando o entrevistador perguntou assim, ó, você fez amizade com bichos também? Para ele não ter que ficar falando assim, não tem como não ficar amigo dos bichos. Você observa e aprende com os bichos, né? Para ele não ficar repetindo a palavra bichos toda hora, ele usou o quê? Ele usou aí os pronomes. Ele falou, não tem como não ficar amigo deles. Deles quem? Dos bichos. Você observa e aprende com eles. Eles quem? Os bichos, ok? Agora, presta atenção aqui no ele, que está destacado aqui na última parte do trecho. As focas não andam sobre o gelo quando ele está fino. Esse ele que está destacado aqui refere-se a quê? As focas. Sério? Ó, as focas não andam sobre o gelo quando ele está muito fino. Ele Ah, quem? tia, o gelo, tia. Isso, o gelo. Daqui a pouco eu vou ter daqui a pouco eu vou ter de sair da live. A live do meu irmão é 8h40. Ah, mas 8h40 termina a nossa, bonito. Então. Aí você Mas sai, eu ele tinha entra. Não precisa Daqui a pouco vai entrar estar 10 minutos antes, não, João. Olha só, vamos lá então. O que nós fizemos aí, ó? Em um texto, palavras, expressões e ideias estão interligadas. É isso que a gente chama de coesão. Os pronomes têm a função de fazer essa ligação. Então, olha só. Aí, quando interligou e quando os pronomes substituíram aí essas palavras e deu para entender do mesmo jeito o texto, a gente chama isso de coesão, ok? Podemos seguir. Tia, só pra você ver como é que ele é preguiçoso. Quem? Seu gato ou o Rômulo? É o Romo. Minha gata. Tirei sem querer aqui. Vamos continuar, então.
Eu quero ver, João. Ok, gente, na página 20 ainda, o livro de vocês traz aí a questão 2, as letras A, B e C. Então, olha só, no livro de vocês, a tia recortou aqui, colou aqui esses trechos aqui, porque eles se referem ao que nós vamos precisar aqui, para a gente não ter que voltar lá na página do texto, a tia já colocou aqui para a gente ler aqui, tá bom? Então, olha só. Releia outros trechos e indique a que os pronomes em destaque se referem. Se necessário, volte ao texto. A tia já colocou aqui para a gente ler de uma vez. Na letra A, tá aqui, ó. Para começar, eles vão até a Espanha. Se eu não fizer uma releitura do trecho lá da entrevista que fala sobre isso, eu não vou saber o que se refere a esse eles. Então, olha só. A tia aqui na introdução, lá na apresentação da entrevista, para a gente responder o que diz respeito a esse eles da letra A, vamos ler aqui a primeira parte aqui, ó. Amir Klink não para quieto. Ele já deu a volta ao mundo, passou o inverno sozinho na Antártida e tem sempre novos projetos. Agora preparou um novo barco, Paraty 2, e vai viajar com uma equipe de 4 pessoas. Para começar, eles vão até a Espanha. Depois seguem para a Antártida, onde Amir quer dar a volta ao mundo. Para começar, eles vão até a Espanha. Esse eles que está destacado aí se refere a quem no texto? A equipe, a esse army. Isso. Então, ó, olha o que falou aqui, ó. Ele preparou um novo barco, vai viajar com uma equipe de 4 pessoas. Então, se refere a ele mesmo, né? A Amir e as 4 pessoas que vão viajar com ele, tá bom? Tô dormindo. Muito bem. Letra B. Aquilo me interessou. Deixa só a tia consertar aqui, porque tem esse A aqui é craseado, tá? Oh. Pronto. Ai, já tô dormindo. Ixi, Maria. Ficou em cima, não deu certo, não. Depois vocês verem, é craseado, tá? É o A craseado. Letra B. Aquilo me interessou. Nós vamos achar aqui, então, a palavra aquilo nessa pergunta aqui, ó. E a pergunta que a revista Recreio fez. E quando sentiu vontade de viajar? A resposta de Amir foi... Amir, em Paraty... E quando sentiu vontade de viajar? Amir, em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu via gente que vinha de longe, do Japão, da Nova Zelândia, da África, e alguns tinham feito seus barcos. Aquilo me interessou. Aquilo o que, gente, que interessou a ele? Tia, Oi, se refere o quê? Os barcos. tia, Oi, pode falar, Murilo. depois você pode voltar na A, que eu não consegui... Volto, já vou digitar lá, tá bom? Olha só, isso aí se refere às pessoas, na verdade, às pessoas vindo de longe de barco, né? Pô, Quando ele viu isso, ele se interessou e quis fazer a dele. A última. No futuro, quero passar um inverno na Antártida com elas, fazer uma viagem diferente. Essa parte do elas aí está lá naquela pergunta assim, e no mar? Quando perguntou, e no mar? Olha o que ele respondeu, ó. Amir, tenho saudade de brincar com as minhas filhas, mas a gente sempre se fala pelo rádio. No futuro, quero passar um inverno na Antártida com elas, fazer uma viagem diferente. Então, esse ela se refere a quem aí? Filhas dele. Exatamente. Ele não, dela. As filhas dele.
É menino ou menino, tio? As filhas de Amir. Oi, gente, meu celular despertou aqui. Tá, João? Nosso tempo acabou, tá, João? Agora você pode sair e deixar o Rômulo entrar. Ok, galerinha? Vamos aí, então, até a página 20. Amanhã a tia espera vocês aqui de novo. Pergunta rápida, é mulher ou homem, tio? 8 horas, tá bom? Rieli, você Tá, já leu a tia. sua entrevista? Não. Ah, tá. Então, olha só. Completa lá, recorta, cola, aí depois você me conta, tá bom? Só por você ler aqui, Rieli, ó. Amir Klink não para quieto. Dá a entender o quê? É homem. Ah, tá. Então tá bom. Um beijo, meus amores. A tia espera Tchau, vocês tchau, amanhã tchau, de tchau, novo. tchau, No tchau, mesmo tchau, horário. tchau, 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 tchau.